Bom, gente, no vídeo anterior nós vimos que o trabalho de expansão ou de compressão era dado pela expressão trabalho é igual a menos a pressão de oposição vezes ΔV. Isso era o trabalho de expansão ou compressão quando o gás era expandido ou se comprimia contra uma pressão de oposição constante. Então essa era a expressão. Agora nós vamos analisar o problema quando o gás ele se expande contra uma pressão de oposição constante em várias etapas. Tá? Em cada etapa ele vai ter uma pressão de oposição constante. Então vamos imaginar aqui, vou escrever aqui o título, né? Expansão. Vamos pensar aqui em duas etapas. Bom, vamos ter o nosso mesmo sistema lá, né? Um pistão. Esse pistão tem um êmbolo móvel aqui, tá? Com massa desprezível e sem atrito. Vamos imaginar que existe aqui dois blocos agora, não somente um bloco. Esses blocos possuem massas que exercem uma determinada força que, por sua vez, confere uma pressão, um incremento na pressão aqui atmosférica de 0,5 atm. Cada bloco incrementa a pressão de oposição em 0,5 atm, ok? Bom, novamente, essas paredes aqui, elas são especiais, são paredes diatérmicas, né? Permite a troca de energia na forma de calor. Tá? Embora eu não tenha definido a energia ainda, só basta aceitar aqui que se eu coloco um gás aqui com uma temperatura diferente que a do banho, essa parede aqui permite que essas temperaturas se igualem, tá? Atinge um equilíbrio. Bom, o cilindro está aí em um banho térmico, a uma temperatura T. Se está em equilíbrio térmico, o gás possui a temperatura T. Ele possui uma pressão P1 e um volume V1. Imaginando aí que tiramos um bloco desse, o gás ele vai sofrer uma expansão. Ok? Ele sofre uma expansão e atinge o equilíbrio térmico novamente, tá? Vai para a temperatura T. Ele vai ter uma pressão aqui P' e um volume V'. Vai sobrar aqui mais uma massa e ainda a pressão atmosférica. Novamente, retiramos o último bloco. O gás ele se expande, empurrando o pistão para cima. Ok. Existe aqui a pressão atmosférica. O gás vai ter uma temperatura T, tá? Ao atingir o equilíbrio térmico. Vai ter uma pressão P2 e um volume V2. Podemos fazer aqui o gráfico da isoterma, considerando aí um gás ideal. Teríamos isoterma dessa forma, pois a pressão é inversamente proporcional ao volume. E no estado inicial teríamos uma pressão P1 e um volume V1. Quando retiramos o bloco, o primeiro bloco, o pistão ele se move contra a pressão de oposição constante. Qual é essa pressão? É a pressão P', é a pressão que o gás atinge no equilíbrio ao final do processo de expansão. Tá? Porque a pressão do gás aqui tem que ser igual à pressão externa.
Tá? E a pressão externa é a pressão atmosférica mais a pressão aqui do bloco. Tá? Seria em torno de 1,5, né? Mas eu vou chamar aqui de forma geral de P'. E tem aqui o volume V'. Retirando o outro bloco, o gás se expande novamente e atinge o volume V2 com a pressão P2. A pressão P2 é a pressão atmosférica, tá? Que é a pressão final que o gás atinge. Bom, em cada processo de expansão, o gás realiza um determinado trabalho, né? Na expansão de V1 a V', ele realiza o trabalho W1. E de V' a V2, ele realiza o trabalho W2. O trabalho total é a soma desses trabalhos, W1 e W2. Bom, da nossa expressão para o trabalho aqui, ó, em uma etapa, temos que menos a pressão de oposição P', tá? Que é essa aqui, ó, P', tá? P é igual a P', tá, gente? Vezes V' menos V1, que é essa variação de volume aqui. Novamente, menos a pressão de oposição. Qual que é essa pressão de oposição? É a pressão final, é a P2, olha. Tá? A pressão de oposição é igual a P2. V2 menos V'. Então essa, olha, é a expressão para o trabalho em duas etapas. Nós temos que observar o seguinte, que como a expressão para o trabalho é a pressão de oposição vezes ΔV, temos aqui, olha, a pressão de oposição P' vezes o ΔV, primeiro ΔV, esse V aqui, olha. Então, o primeiro trabalho 1, é essa área achurada aqui. Como o trabalho 2 é o V2 menos V', que seria essa quantidade aqui, olha, e pressão de oposição é isso aqui, que é igual a P2, o trabalho 2 é essa outra área achurada aqui. Tá bom, gente? Bom, o que nós observamos nesse problema é que o trabalho de expansão efetuado em duas etapas, ele é maior que o trabalho de expansão efetuado em uma etapa. Observe que a área achurada aqui é maior do que o trabalho de expansão em uma etapa, né? Se o trabalho ocorresse em uma etapa, teríamos só essa área achurada aqui, olha. Tá? Então vou colocar essa observação aqui, trabalho em duas etapas é maior que o trabalho em uma etapa. Digo aqui, gente, que o trabalho em módulo, né? Ok? Porque como existe esse sinal negativo e se ocorre uma expansão, o trabalho em módulo, tá? Em valor absoluto, em mais etapas, em duas etapas, é maior que o trabalho em uma etapa. Ok? Bom, esse vídeo é só isso. Até mais.